Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 20. João, capítulo 20. Nós vamos ter esse relato como base. Eu vou mencionar também os Evangelhos de Lucas, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, tentando assim pintar um quadro completo, que cada um desses evangelhos nos traz bastante informações e às vezes eles se complementam, completam. Você vai notar que na leitura de hoje, João está assim com o holofote, com a focalização na vida de uma mulher, Maria Madalena. Ele vai mencionar Pedro e João também. Porém, os demais evangelhos nos dão a compreender melhor o contexto como um todo. O que eu oro para que Deus fale ao seu coração. Não só relembrando passo a passo o que aconteceu com Jesus naquela última semana, naqueles últimos dias dele aqui no seu ministério na terra e até a sua ressurreição no primeiro dia da semana, o domingo, como nós chamamos ele hoje. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vai estar na tela, mas eu encorajo você também a manter a sua Bíblia aberta e ir fazendo anotações, talvez áreas que vão ser assim especificamente usadas por Deus para tocar no seu coração. Tome posse disso, dessas palavras do Senhor, motivadas e inspiradas talvez por alguma coisa que eu venha mencionar. Assentados mesmo como estamos. João capítulo 20, a partir do versículo de número 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e correu. Eles ainda não haviam compreendido conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas ela não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para meu Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Essa é a palavra do Senhor. Algumas considerações. Eu tentei colocar assim coisas práticas que estavam colocando no meu coração. Gosto muito desse texto.
apesar de que, como eu disse a vocês, eu peguei informações dos demais 3 evangelhos para a questão da ressurreição. Queria começar com uma maneira diferente, porque estamos celebrando a ressurreição de Jesus, mas eu queria que nós voltássemos e entendêssemos que Jesus morreu. Jesus morreu. Por que é importante saber isso? Porque se nós não entendemos que ele morreu, nós não vamos talvez captar e compreender a importância, a magnitude da sua ressurreição. Às vezes temos situações que nós conhecemos, ouvimos, tomamos conhecimento, podem ser até familiares. Alguém que estava lá no centro de tratamento intensivo e de repente vem aquele alvoroço todo porque aquela pessoa deixou de viver. Aí vem a equipe médica e de repente com choques e instrumentos e medicina e tudo mais, e a pessoa volta a viver depois de alguns segundos. E nós dizemos, estava morto, ressuscitou. Não deixa de ser uma situação essa. Mas precisamos olhar para Jesus, a sua ressurreição toma assim, uma característica maior, mais profunda ainda, pelo fato de que ele morreu, não por alguns momentos para ser ressuscitado por meios humanos. Ele morreu e por 3 dias ele esteve sepultado. Acompanhem aqui, onde é que nós podemos ver esses detalhes, não só do apóstolo João, mas para os demais. Por exemplo, no capítulo anterior de João, o próprio João disse, Jesus fez várias palavras, 7 declarações, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Tenho sede, né? Ele falou várias coisas, mas a última coisa que ele falou foi, qual foi a palavra que ele disse? Quando ele estava terminando e entregou o seu espírito. Tudo está consumado. Tetelestai, né? Lá o grego, né? It is finished. Obra completa. Tudo que era necessário para a redenção da humanidade está feita, realizada, está consumado. E imediatamente o texto fala, ele entregou o seu espírito. Jesus fechou o seu ministério na terra naquele momento físico, naquele momento. Então nós sabemos, é uma evidência, ele morreu. Mas não é somente essa indicação nos evangelhos. Nós vemos também nos evangelhos que os judeus, e eu fico pensando, gente, que judeus, né, que não estou falando da nação dos judeus, Israel de hoje, mas aquelas pessoas religiosas que não entenderam, que não captaram quem é Jesus, como a palavra fala, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, que foram a Pilatos para dizer, Pilatos, amanhã, sábado, vai ser o dia da celebração da Páscoa judia, não é bom deixar um corpo de um judeu pendurado na cruz. Você já viu o absurdo disso? Eles gritaram, insistiram, não temos outro rei senão César, crucifica, crucifica. Agora estavam apressados para que Jesus morresse logo. Mas, normalmente, por causa da crueldade da crucificação, os romanos já haviam delineado a crucificação para ser um exemplo. Às vezes uma pessoa revolucionária, um criminoso, um rebelde, a pessoa demorava dias para morrer. Ficava ali para todas as pessoas que passavam verem. Obviamente que não dava tempo entre a hora que ele foi crucificado e ser morto. Então, o que as autoridades fizeram? Vão lá e quebrem as pernas dos crucificados. Por que quebrar as pernas? A cruz, olha só a crueldade, não só os sofrimentos, os cravos nas suas mãos, cravos nos seus pés, já tendo sofrido muito, torturado, mas ele está ali pendurado. E quando pendurado, o esforço para respirar é sobre-humano. Então, para isso, os prisioneiros, os crucificados, eles tinham que usar ali o calço do pé para levantar, tomar fôlego e respirar. Então, quebrar as pernas quer dizer o seguinte, o indivíduo não conseguiria mais levantar o seu corpo para pegar o ar que necessitava. Então, quebrar as pernas quer dizer o seguinte, morte instantânea. Alguns momentos apenas e a pessoa morria por asfixiação. Mas quando chegaram até Jesus, o que é que a Escritura diz? Já está morto. Os entendidos, os soldados que estavam ali, não, ele já morreu. Mas só por via das dúvidas, um soldado fez o quê? Foi com a lança do lado dele e o traspassou. E o que saiu? Água. Algumas versões falam água e sangue, né? Mas já a água líquido, que não era mais sangue de uma pessoa viva. Então, realmente, ele estava
morto. Ele precisava. Eu vou pedir que você segure essa informação, né? Segure essa informação, porque eu quero conectá-la com o porquê que ele teria que haver morrido dessa forma, né? Mas ele morreu por nós ali, dessa maneira. Então, Jesus morreu realmente. Ele foi sepultado, ele ficou 3 dias naquele túmulo ali. Mas, graças a Deus, ainda não é o fim da palavra, mas Jesus não só morreu, mas Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Como é que nós sabemos isso? Os outros evangelhos mencionam que Maria Madalena não foi sozinha, mas como eu disse, João está colocando o holofote nela. Ele quer ressaltar e nos ensinar alguma coisa. O Espírito Santo quer usar a experiência dela para a nossa vida, né? Mas nós vemos assim, que quando ela chegou ali, a pedra havia sido removida. Só para colocarmos em perspectiva, o sepultamento nos dias de Jesus, naquela época, não era fazendo uma cova de 2 metros de profundidade. Eu creio que são 2 metros no Brasil, né? 6 pés de profundidade. Uma cova e a pessoa é enterrada e a terra vem por cima. As pessoas eram enterradas em cavernas naturais, ou então, como nesse caso, como José de Arimateia, o dono daquele sepulcro, era muito rico, ela foi escavada na pedra, ela foi preparada. Então, um lugar ali completo. Dizem que era um jazigo para a família, não só o primeiro, ele e o demais. Jesus foi o primeiro daquele sepulcro, mas ele poderia ser usado para a família de José de Arimateia, seu dono, por muito, muito tempo. Né? Os ossos secavam, eles colocavam um outro compartimento e podiam colocar um próximo corpo ali. Então, era o costume, né? Lembra-se de Lázaro também? Quando Jesus ressuscitou, Lázaro sai para fora, né? Removam a pedra. Então, esse era o costume deles fazerem isso, né? Então, tinha essa questão. Mas então, quando aquela pedra, só para você ter uma ideia, não era uma pedra pequena, nem tinha rodas, assim, trilhos, né? Ontem durante o dia, eu fiquei impressionado com o palco que usamos para o grande evento aqui do estacionamento. Tudo hidráulico, aperta um botão, levantava uma parte, aperta outro botão, outra coisa acontecia, né? Com essa pedra lá do túmulo não era assim. Vários homens tiveram que vir e rolar aquela pedra para selar o sepulcro. Mas não só isso que aconteceu, o que mais que foi? Os judeus voltaram lá, as autoridades religiosas, a Pilatos disseram, olha, esse enganador disse que vai ressuscitar. Para evitar que os discípulos venham roubem o corpo, depois disso que ele ressuscitou, Pilatos coloca uma guarda. Então Pilatos disse, aqui está a guarda, façam como vocês querem fazer. A guarda eram 16 soldados, 4 por turnos. Então todo o tempo teriam 4 soldados vigiando o túmulo. Além disso, ele disse também, selem, coloca o selo aí do Império Romano para que ninguém possa violar isso, né? Então estava selada, guardada e tudo mais. Então Maria chega, o que ela vê? A pedra estava removida. Mateus diz que o que aconteceu foi que houve um terremoto. E os guardas sabiam, vocês não podem dormir, né? Tem grupos de 4, não podem dormir, porque se vocês dormirem e alguém roubar o corpo de Jesus, vai ser a vida de vocês por ele. Esse é assim que funcionava com o Império Romano. Mas, de repente, um terremoto, primeiro dia da semana, primeiras horas, o que acontece? Vem um grande terremoto, era um anjo, ele vem e ele removeu a pedra e selo e tudo mais. E os guardas, você pergunta? Caíram como mortos. Depois as autoridades tiveram que inventar uma história, deram um suborno para eles, dizer o seguinte, vocês dizem, né, que foi o que, né, que os discípulos roubaram, sim, por conversa, nada. Então, de repente, Jesus agora ressuscita, impressionante, nós não temos os detalhes, mas os seus lençóis, lembra que quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus, Jesus falou, tirem dele aí as ataduras, né? No caso de Jesus, ele não precisou de ninguém para tirar as ataduras. Ele ressuscitou por vontade própria, pelo poder de Deus ali completamente. E o lenço também, ele era muito cuidadoso. Aquelas pessoas assim, muito cheias de detalhes, o que ele fez? Dobrou direitinho, botou na cabeceira, né? Tão bom, parece a todos vocês, né? Fez isso, né? Mas então ele ressuscitou. Quando Maria veio, ela não poderia, gente, aquela pedra, 1,5 toneladas, era o peso.
precisavam de uma quantidade de homens para poder tirar aquela pedra. Mas assim aconteceu. Então Jesus ressuscitou. Ele morreu de verdade e ele ressuscitou. Agora vamos mais um pouquinho mais adiante, né? Além da questão da pedra, além da presença do anjo, além daqueles guardas se tornarem inúteis, né, que não puderam fazer nada, que mais que nós vemos aqui? Nós vemos o relato de 3 personagens. Um você já sabe que é Maria Madalena. Quais são os outros 2 personagens? Pedro e o outro? João. Não fala o nome de João. João é muito modesto, vocês notaram? No Evangelho ele fala assim, aquele a quem Jesus amava, né? João, faça meu favor, Jesus ama todos os discípulos, mas ele se apresenta assim. Você notou que ele é um pouquinho assim orgulhoso também, gosta de contar vantagem aqui no texto? Quando Maria foi falar para eles que ela chegou lá, levaram o corpo de Jesus e não sei o que fizeram com ele, que foi que ele escreve para nós, que ele e Pedro foram correndo, né? Quem chegou primeiro? João chegou. Ele falou, quem o outro discípulo chegou primeiro? Eu cheguei primeiro. Eu fico assim maravilhado como Deus permite, né, a nossa humanidade transparecer nas páginas da palavra de Deus, né? Mas nós temos essas 2 testemunhas oculares. Notem aqui, é um fenômeno. Nem Maria Madalena, nem Pedro, nem João compreenderam completamente as palavras do Senhor Jesus. Os 2 discípulos, pelo menos 3 anos andando com ele, primeiros discípulos serem chamados. Maria Madalena veio mais tarde, mas também foi uma das mulheres que acompanhou Jesus no seu ministério. Ela não está sozinha, várias delas são mencionadas lá em Lucas, né? Nós temos a menção dessas irmãs que estavam ali sempre com Jesus. E elas ouviram Jesus falar que ele iria ser preso, ser torturado, que ele iria ser crucificado, mas que ele iria ressurgir. Mas você nota que quando chega aqui nesse momento, nenhum dos 3 captou isso. O que eu creio que a palavra está aqui para dizer é o seguinte, nós temos que ter bastante atenção e cuidado, que às vezes, né, nós ouvimos, lemos, já está aqui no arquivo mental, mas ainda não tomou conta do nosso coração. Por que está falando isso, pastor? Olha só, vamos por partes aqui. Eles correram, né? Chegou primeiro João. O que João fez de acordo com o texto? João olhou, ele não entrou, ele olhou, ele viu lá os lençóis, né, as faixas de linho, do jeito que estavam ali sozinhos, mas ele não entrou. Vimos também que Pedro chega, é um pouquinho mais ousado como ele é, muito ousado. O que ele faz? Ele vai lá dentro, ele vê não só as faixas de linho, mas vê também que ali o lenço está dobrado direitinho, mas também eles pensaram, raciocinaram. Eu creio que ajuda para nós saber que nós podemos usar a nossa mente, o nosso raciocínio para tentar entender. Mas quando eles terminaram de fazer essas observações, o que eles fizeram? Eles disseram, aleluia, Jesus ressuscitou? Não, o que eles fizeram? Voltaram para casa. E, de acordo com o Evangelho de João 20, ainda mais tarde, eles estavam num lugar fechado, um recinto fechado, por medo dos judeus. Então, ou seja, ouviram a palavra, mas não captaram profundamente, na prática, essa palavra. Porque isso é um alerta para nós, isso pode acontecer. Maria também não foi diferente. Apesar que a sua reação não foi de voltar para casa. Qual foi a reação de Maria? Ela primeiro foi dizer para ele, levaram, né? Ao invés de dizer, gente, vocês não vão acreditar, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, a pedra foi removida. Não, ela disse, levaram o meu Senhor, não sei onde puseram. E ela fica chorando ali naquele lugar. Também não houve aquela expectativa, aquela compreensão. Então, qual é o ponto que eu diria dizer? O seguinte, Jesus ressuscitou, e aqui nós vemos que um dos impactos, nós sabemos que é possível nós conhecermos a palavra, mas não crermos na palavra. Quando os irmãos daqui do Jocum estavam falando sobre aquele quadro que eles deram para nós, né? Isso toca profundamente. Nós temos tido bastante labor aqui com a igreja, e estamos gratos a Deus por isso. Vemos nossos sonhos realizados, esforços, mas uma das grandes preocupações, à medida que o nosso ministério vai chegando a um final, em termos de prática ou presença física aqui com vocês, sabe que eu vejo o seguinte, uma preocupação enorme, Senhor, e o que vai acontecer? Como é que vai ser? Vai haver continuidade?
Não é pensar que a obra é do pastor ou da irmã Cláudia, não é isso, mas saber, será que uma liderança nova vai poder continuar isso? Mas isso vem para dizer para nós o seguinte: o Senhor cuida, o Senhor fala, o Senhor faz. Então nós não temos que ficar preocupados. Eu creio que dá uma conexão aí para nós, dizer, é possível nós conhecermos a palavra e ainda assim nos inquietarmos. Então o Senhor está dizendo, aquietai-vos. Sou eu quem edifico a igreja. Pessoas, pastores, líderes, oficiais são instrumentos nas minhas mãos, mas a igreja é do Senhor, e é Ele quem edifica. E o trabalho dele sempre persevera, fica fazendo isso, né? Então nós temos aí três testemunhas, né? Que Jesus não estava ali. Eu vou voltar a Maria daqui a pouco para falar um pouquinho mais como ela se relacionou com aquela história toda. Mas no momento nós sabemos, 3 deles chegaram ali e viram o túmulo está vazio. Mesmo que ainda não houvessem entendido a magnitude do que havia acontecido, eles sabiam de uma coisa: Jesus ressuscitou. Não entenderam tudo, mas sabiam que o corpo dele já não está aqui. Alguma coisa extraordinária. E o Senhor não fica, nosso Pai não fica chateado quando nós temos dúvidas ainda, ou áreas. Mas Ele diz para nós que nós podemos olhar e ver. Então, 3 testemunhas oculares. Aí você diz para mim, pastor, pudera 2 discípulos e uma líder lá do ministério com eles. Lógico que eles iam fazer isso. Pergunta, quantos dos discípulos, com exceção de João, que ficou exilado lá numa idade de 90 anos ou mais, os discípulos morreram logo, foram torturados logo? Como é que foi os discípulos de Jesus? Todos eles foram o quê? Mártires, logo, rápido, sofreram. Todos eles sofreram e morreram sem voltar atrás ao fato de que Jesus havia ressuscitado. Não está na palavra, mas talvez a prova maior que ele ressuscitou é o seguinte: é que se fosse uma mentira que eles inventaram, certamente que alguém na hora de ser morto dizendo, peraí, não foi bem isso não. Todos eles. Então Jesus ressuscitou. Evidências daqueles que escreveram, que o Espírito Santo usou, e evidências daqueles que testemunharam, de acordo com o apóstolo Paulo, mais de 500 pessoas de uma vez viram Jesus ressurreto. Então ele ressuscitou. Mas então Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Pastor, por quê? Nós, na sexta-feira, tivemos o privilégio de ter aqui uma apresentação pelo nosso pastor Guilherme, excelente. Nós temos aqui na entrada cópias do material de sexta-feira, português, inglês, espanhol. Caso não tenha mais ainda, que se você queira seguir, respondendo a pergunta, por que Jesus morreu? Textos bíblicos, faça uso. Eu quero apenas apontar algumas coisas. Se Jesus veio para nos salvar, não seria possível que Ele viesse a esse mundo, nos ensinasse com sinais e prodígios, milagres e tudo mais, nos ensinasse tudo, deixasse os escritos, o Espírito Santo inspirasse e depois simplesmente ascendesse aos céus. Não seria possível isso? Por que Ele teve que morrer? Então eu queria que você caminhasse comigo aqui por uma viagem lá nas Escrituras, lá no livro de Gênesis. Por que Jesus teve que morrer? Vamos chegar à raiz desse problema, da causa da morte de Jesus? Tudo começou lá no Gênesis. 1, criação. 2, agora detalhes da criação do homem e da mulher. O que é que nós vemos? Tudo começou com uma bênção. Deus formou um homem, Deus formou um jardim, que nós chamamos de paraíso, jardim do Éden. Deus colocou o homem ali, deu ao homem um trabalho. Qual foi o trabalho que ele deu para ele realizar? Para cultivar e guardar. Arar também pertence, mas a palavra é cultivar, ou seja, pega esse paraíso, Adão, e faz melhor. E guardar, proteja, para que nada possa vir estragar esse paraíso que você está aí, né? Mas Deus deu a ele privilégios também, né? E qual foi o privilégio? Adão, você pode comer de tudo que há nesse paraíso, tudo. Mas deu limites também, exceto por 2 árvores, o fruto de 2 árvores. Que árvores são essas? O conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. Tudo bem, Adão? Tudo bem, Senhor? Aí o Senhor olhou, botou a mão no queixo e falou, o Adão não vai dar conta desse trabalho.
O que eu tenho que fazer? Tenho que criar uma ajudadora, adjutora, eu estava pensando, uma ajudadora para ele. E Deus faz ele dormir, não é isso? E depois que ele está dormindo, o que ele faz? Ele vem, tira uma costela, né? Não tirou do pé para não ser pisada pelo homem, não tirou da cabeça para mandar no homem. Mulher, você não pode mandar no homem, porque você não fez da cabeça do homem. Você veio do lado, para quê? Para ser amada por ele. Olha que romântico, não é isso? Para ser amada por ele, perto do coração. Acho que foi do lado esquerdo que ele pegou a costela, né? Tudo bem, criou a mulher, trouxe para Adão, foi aquela festa toda. Porém, o desastre aconteceu. Satanás vem, buzina no ouvido de Eva, torce tudo. E ela olha para aquele fruto e está tão agradável, tão desejável. E a serpente mentiu, falou, Deus, você não vai morrer, porque Deus falou para Adão, no dia que vocês comerem desse fruto dessa árvore, vocês irão morrer. Deixou bem claro isso. A serpente falou, não, você não vai morrer de jeito nenhum. Deus sabe o que ele quer fazer. Ele quer manter Deus só para ele. Porque se você comer, você vai ter a mesma capacidade de conhecer o bem e o mal como ele conhece. Tudo isso está em Gênesis. Eu encorajo você a fazer. Eu estou no capítulo 3, né? Mas as consequências vieram imediatamente. Várias. Quero apenas mencionar. A primeira delas foi qual? Capítulo 2, versículo 25, falam que eles estavam nus e não se envergonhavam. Total liberdade, total clareza. No capítulo 3, o que acontece? Assim que eles desobedecem a Deus, eles ficam envergonhados e tecem roupas de folhas, né? Então estão ali, naquele momento. Mas essa não foi a única coisa mais. Além de se envergonhar e de se cobrirem, eles também tiveram medo de Deus. Medo de Deus. Deus veio, como era costume, para estar com eles, e naquele momento eles se esconderam. E Deus perguntou, Adão, onde é que vocês estão? Por que estão escondidos? Você desobedeceu, Adão. Você sabe o resto da história, não é isso? Mas além disso, houve uma outra consequência bem terrível também. Eva, a partir de agora, você vai ter seus filhos com dores de parto. E para Adão ele disse, a partir de agora você vai ter o seu sustento, mas com o suor do seu rosto. Imaginou como era a vida melhor antes? A desobediência, a causa. Mas houve uma consequência final que foi a pior. Qual foi? Eles foram o quê? Expulsos do paraíso. E na entrada do paraíso, Deus colocou uma criatura angelical e mais uma espada flamejante para que eles não voltassem. Separados. Desobediência é como se arrancasse assim, um braço inteiro de um corpo. Separados de Deus. Sem possibilidade de retorno. Mas que Deus tão mau esse? Por que não deixou que Adão e Eva voltassem, se arrependessem, pedissem I'm sorry, perdão, a gente se deixou enganar pela serpente, desobedecemos? Por que Deus não deixou que eles voltassem? Porque o pecado separa, né? Mas ele colocou aquela guarda ali, porque o Senhor mesmo falou, se eles voltassem, separados de Deus, e comessem da árvore da vida, o que aconteceria? Permanentemente, para sempre e sempre, separados de Deus. Deus já havia preparado um plano de redenção. Ele anunciou lá em Gênesis mesmo, né? Da semente da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Eu quero apenas encurtar essa apresentação para dizer o seguinte, houve uma separação. E não foi só de Adão e Eva de Deus, mas de todos os seres humanos. Alguns versos, por exemplo, nós vamos ver, né? Todos os seres humanos estão debaixo do pecado. Todos pecaram, eu estou lendo agora de Romanos também, todos pecaram, Romanos 5. Todos os seres humanos estão debaixo do pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda em Romanos, né? Pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E ainda mais no capítulo 6 de Romanos, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então, por que Jesus teve que morrer? É porque Deus amou, como a palavra de Deus fala, o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho. Para quê? Para nos trazer de volta para Ele. Há um texto muito conhecido em 2 Coríntios capítulo 5, começando no versículo 17, que diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Por quê?
porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Os seres humanos separados dele, não lhes imputando, não colocando na balança, não colocando no peso das suas transgressões. E o texto termina dizendo o seguinte: e o Senhor tomou aquele que não conheceu o pecado, Jesus, e o fez pecado por nós, para que através deles nós pudéssemos receber a justiça de Deus. Então, por isso, em Romanos 5,18 também, eu já li uma parte, um outro versículo, porque assim como uma só ofensa, Adão, veio o juízo sobre todos os homens, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para justificação de vida. Por que Jesus morreu? Porque Jesus ressuscitou. Ele veio para desfazer aquela maldição de um outro jardineiro. Eu fiquei pensando com a minha mente aqui. Olha só, um jardineiro estragou tudo. Outro jardineiro, entre aspas, Jesus, consertou tudo. Lembra que Maria pensou que ele era o jardineiro? Um jardineiro estragou tudo. Outro jardineiro, Jesus, consertou tudo. Por isso nós podemos dizer e fazer uma festa enorme, Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Não só a morte agora está vencida, mas agora nós temos vida eterna. Mas é quando nossos olhos se fecham aqui na terra, não é o final da história. Por isso o apóstolo pode dizer o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua glória? Você está captando isso? Porque ele precisava morrer? Ele veio para desfazer essa maldição que o primeiro Adão começou para nós. Então, essa é a questão. Jesus morreu porque ele precisava refazer, nos reconciliar o plano de Deus com o Pai. E ele fez isso por nós. Vamos concluir. Quando eu falo vamos concluir, falta ainda uns 15 minutos, não é isso? Vamos ver se hoje vai ser menos tempo. Vamos concluir. 3 personagens: Pedro, João, Maria Madalena. Como eu prometi, eu queria colocar o foco na Maria Madalena. E eu creio que é uma explicação para nós. Por que essa história dessa senhora está aí para nós? Porque eu creio que a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, a razão, tudo isso, excelente informação, aquece o nosso coração, traz-nos esperança, tudo bem. Mas eu queria que você focalizasse comigo agora como é que Deus trabalha com o indivíduo, com cada um. Maria Madalena, a sua vida foi sobrenaturalmente transformada antes da ressurreição. Lucas capítulo 8, versículo 2, diz que Maria Madalena não é um sobrenome, era da cidade de Magdala, lá perto, lá no rio, lá no lago, no mar da Galileia, uma das cidades que a tradição diz que tinha uma má reputação, diz que a prostituição, o nível era muito alto. E Lucas fala que ela, quando Jesus a encontrou, ela estava possuída por 7 demônios. Uma multidão de demônios na sua vida. Não há muitos detalhes, mas uma pessoa que a sua vida estava totalmente entregue nas mãos dos inimigos. Mas o Senhor vem e a liberta, e a partir daí ela começa a seguir ao Senhor Jesus. Eu fico crendo, e quero crer, que é uma mensagem para nós, clara. É que às vezes nós estamos numa situação tão precária, uma situação tão difícil, opressão, possessão, vícios, problemas, situações que nos estrangulam, que a gente pensa, não tem jeito. Eu creio que Maria Madalena está aqui para dizer o seguinte: o Senhor vai ao nosso encontro e não existem situações complicadas, difíceis demais para que Ele não possa alcançar e transformar. E é uma palavra de ânimo. O mesmo Senhor que foi e libertou aquela mulher de 7 demônios, Ele pode vir entrar na minha vida e transformar a minha vida também. Não há lugar longe demais, não há situação complicada demais que não possa ser transformada sobrenaturalmente pelo poder do nosso Senhor Jesus. Ele mostra isso para nós. Mas eu creio que há mais também no caso dela. E nós vemos aqui alguém que amava Jesus muito.
pudera, ao lembrar de como a sua vida era antes, e agora ver Jesus morto, sepultado, não tendo ainda caído a ficha de que ele ia ressuscitar, acho que ela até pensou com um pouquinho de medo, e se os demônios voltarem e Jesus não está aqui mais? Mas naquela incredulidade, naquela questão de chegar, olha, levaram o corpo dele, não sei para onde levaram. O que nós percebemos aqui é que Jesus não desiste das nossas vidas, mesmo quando nós ficamos tropeçando e devagar, e tropeça, e que cai, que não compreende tudo isso. Onde é que eu estou vendo isso? Jesus não desistiu. Primeiro mandou os anjos, primeiro mostrou o túmulo vazio, depois mandou os anjos. Os olhos não abriram, então ele vem pessoalmente, está ali com ela, dirige a palavra a ela. Qual é a palavra? Eu queria que você soubesse que o Senhor Jesus, o amor dele não está limitado quando nós respondemos, quando nós escolhemos, quando nós nos comportamos. Mesmo quando às vezes a nossa cabeça dura, nossa teimosia insiste, ele vem e não desiste de nós. Ele vem uma vez e vem outra vez e manda anjo e finalmente ele vem falar conosco. Mas você notou que aquilo que abriu os olhos de Maria Madalena foi o fato de que Jesus a chamou pelo nome? Ela diz, eu não sei, mas ele disse, Maria, fulano, Beltrano. Eu fico, Senhor, o Senhor tem milhares de pessoas nesse mundo inteiro, milhares de pessoas tão melhor que eu. Por que o Senhor investe o tempo de vir atrás de mim, me procurar, insistir comigo? Mas só essa transformação, só da paciência dele, só do amor dele por comigo já seria suficiente. Mas você já notou como é ilustre Maria Madalena? Em todo mundo que se celebra, mesmo os outros evangelhos, apesar que ela está acompanhada de outros, mas o testemunho dela, quem foi a primeira testemunha? Quem foi a primeira embaixatriz? Eu acho que existe essa palavra em português, né? Emissária de Jesus. Quem foi? Ela foi. Em uma época em que mulheres não tinham valor nenhum. Mulheres não eram aceitas nem para receber herança, não podiam, nem podiam também ser testemunhas em corte. Mas Deus é tão poderoso que Ele disse, você vai ser a minha mensageira, a primeira. Você vai dizer aos meus discípulos que Ele havia ressurreto e queria estar com eles. Se você esquecer tudo que eu já falei aqui hoje, eu diria, toma posse desse encontro pessoal e intransferível com o Senhor Jesus. Isso está aqui para dizer o seguinte, da maneira que eu tratei Maria, eu trato com cada um de vocês. É assim que eu funciono. Eu vou atrás, eu envio mensageiros, eu não desisto. E vou estar com você até que os seus olhos se abram. Até que você recorde, eu te chamo pelo nome. E você vai poder responder. E nós vamos andar juntos. Por falar em andar juntos, quando Maria viu Jesus, seus olhos se abertos, que ela viu Jesus, qual foi a reação dela? Acho que ela era brasileira. O que é que ela fez? Ela abraçou e soltou Jesus? Só um abraço e empurrou ele de volta? O que é que ela quis fazer? Segurar, não foi? Jesus não tem problema, mesmo o corpo ressurreto, com toque. Lembra com Thomas que ele falou, Thomas, pode tocar na minha mão, Tomé? Pode tocar no meu lado, pode fazer. Então Jesus não tinha problema com isso. Então por que Jesus falou, Maria, não me segure? Ele falou, porque eu ainda não ascendi aos céus. Maria estava querendo preservar o Jesus humano, que se esvaziou da glória, veio a este mundo, né? Mas ele tinha um plano muito melhor que esse. Qual era o plano? Ele iria ascender aos céus, ficar à direita do Pai para interceder. E quem é que ele enviaria para estar conosco 24/7? O Espírito Santo. Maria, me solta para você receber o Espírito Santo, que vai estar com você 24/7, 365 dias por todos os anos da sua vida, até que todos voltemos à presença do Senhor. Eu creio que o Senhor está dizendo para você, ressuscitei, morri, ressuscitei. A maldição de Adão já não existe mais. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Isso acabou.
Agora é a hora de você olhar para frente, para o futuro. E ter fé e esperança. Ah, pastor, eu dou um passo à frente, 3 atrás. Eu mostro esperança, mostro dúvida. O Senhor teve paciência com Maria. Ele tem paciência com você. Amém. Ele vai abrir os seus olhos. Eu creio que em muitos casos, hoje aqui, já ele está até falando, chamando você pelo nome. Fulano, Beltrano, ouça o Senhor. Mestre. Mas não segure, não guarde, não é o Jesus ressurreto físico. O Espírito Santo de Deus, que Ele concede a cada um de vocês. Há um cântico tradicional, creio que é tradicional, cantamos há muito tempo. Porque Ele vive, eu posso o quê? Crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Aí quando chega a parte, quando enfim chegar a hora, né? Certeza absoluta. Certeza, fui encontrado pelo Senhor. Não desistiu de mim. Veio ao meu encontro, abriu os meus olhos. E agora quer caminhar comigo até aquele dia. Eternidade, para sempre e sempre com Ele. Que esse dia da ressurreição seja um dia dessa reviravolta. Olhos abertos, corações abertos, compreensão completa em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e cantar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele veio. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando Vai, Senhor. enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem Oh, Deus, medo terei vitória. então terei vitória. Eu
poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Feliz dia da ressurreição, povo de Deus. Vão em paz. Está presbiteriana CCP Church, como nós gostamos de chamar aqui na cidade de Newark. Nos dê o seu like e também se subscreva ao nosso canal. Eu creio que você devia saber um pouquinho sobre nós. Nós somos uma igreja que nós cremos que todos nós precisamos de um Salvador. Nós chegamos para Ele, todos precisamos de um Salvador. E a boa notícia é que Ele não nos deixa ficar como somos, mas Ele vem em nossa vida e nos transforma de acordo com a imagem do Seu Filho. Venha caminhar conosco. E também queremos que você saiba que nós não estamos limitados apenas ao português. Servimos a comunidade em espanhol às 8h30 pela manhã e em português às 10h30, como você acabou de ver, e também em inglês ao 12h30. Acompanhe-nos, vem fazer parte dessa família. Deus o abençoe.